Então, gente, aqui eu trouxe 6 exemplos, tá? Pra gente estar trabalhando. Alguns exemplos eu consigo resolver até aqui, a gente nem precisa usar o caderno, tá? E depois desses 6 exemplos, tem um trabalhinho 8. Mas a gente tem mais aula ainda hoje, tá? Então, vamos lá começar a resolver. A gente tem uma bicicleta que movimenta-se sobre uma trajetória retilínea, segundo a função horária. Então, a gente tem que espaço é igual a 10 mais 2t. Ele pede para... Aqui está falando do sistema internacional, então espaço é em metros, tempo em segundos. Tá? Ele pede para nós sua posição inicial. A gente tem que lembrar que a equação é espaço igual espaço inicial, vou tentar escrever aqui, mais a velocidade vezes o tempo, tá? Então, o termo que vem sozinho é espaço inicial e o termo que vem junto com o tempo é a velocidade. Então, aqui ele pede a posição inicial, é o termo que vem sozinho, então vai ser 10, tá? Então, posição inicial 10, a unidade vai ser metros. É importante vocês lembrarem de colocar a unidade. E a velocidade vai ser o que acompanha o tempo, que vai ser 2. 2 o quê? Unidade de velocidade do Sistema Internacional, metros por segundo. Vocês vão me perguntar, professor, por que é importante colocar a unidade? Vamos supor que aqui tivesse alternativas. Poderia ter como alternativa, por exemplo, 10 metros, 10 quilômetros, 10 hectômetros. Então, qual vai ser a unidade? Então, é interessante a gente sempre colocando a unidade para ir memorizando. Tá? Vamos lá, por exemplo, 20. Uma partícula move-se em linha reta, obedecendo a função horária. A gente tem que a função horária de espaço é igual a menos 5, mais 20 vezes t, também no sistema internacional. Ele pede para a gente determinar a posição inicial da partícula. A posição inicial da partícula, aqui está a equação, é o termo que vem sozinho. Então, vai ser menos 5, como aqui está falando que é sistema internacional, metros. Na letra B, pede a velocidade da partícula. É o termo que acompanha o tempo. Então, vai ser 20. Qual que é a unidade? Metros por segundo. E na letra C, ele pede a posição que a partícula vai estar, então ele quer saber o S, no tempo igual a 5 segundos. Então, no lugar do tempo aqui, a gente coloca 5, tá? Eu vou resolver aqui mesmo, tenta me acompanhar. 20 vezes 5 dá 100. Como aqui é menos, 100 menos 5 vai dar menos 95. Ou seja, menos 5 mais, já vou colocar aqui multiplicando, 20 vezes 5, 100. Menos 5 mais 100 vai dar 95. Qual a unidade? Metros, porque a gente está falando de posição, tá? Resolvido também o exemplo 20. Vamos lá para o 21. Um ponto material movimenta-se sobre uma trajetória retilínea segundo a função horária. Então, ele tem ali que o espaço é igual a 10 mais 2 vezes t. Ele pede qual o instante em que o ponto material passa pela posição 36 metros. Então, aqui a nossa incógnita agora é o tempo, tá? Ele quer saber qual que vai ser esse tempo quando esse espaço aqui, ó, for 36 metros, tá? Então, esse daqui eu vou resolver no caderno, porque a gente precisa fazer algumas continhas, mas ele é fácil. Bora lá. No exemplo 21, ele deu para nós a função horária, que espaço é igual a 10 mais 2 vezes o tempo, certo? E ele quer saber qual vai ser o tempo, né, o instante, em que o nosso espaço é de 36 metros, certo? Como fazemos isso? Só a gente substituir na equação aqui e isolar o tempo. Então, guarda o espaço, vamos colocar 36, que é igual a 10, mais 2 vezes o tempo, tá? Nós precisamos isolar 2 vezes o tempo. Então, o 10 que está somando, vou passar subtraindo.
Vamos escrever 2 vezes o tempo vai ser igual 36, tá somando, passo subtraindo. Então, 2 vezes o tempo vai dar 36 menos 10, 26. Agora, vamos passar o 2 multiplicando e dividindo. O tempo vai ser igual 26 dividido por 2. 26 dividido por 2 dá 13. Como a gente está falando de tempo em sistema internacional, 13 segundos, tá? E tá resolvido o nosso exemplo 21. Vamos lá para o exemplo 22. Ele fala para nós que o móvel passa pela posição 10 metros no instante zero, com uma velocidade de 5 metros por segundo. Ele pede para a gente escrever a função horária desse movimento. Então, se a gente olhar aqui, foi dado todas as informações para nós. No tempo igual a zero, ele passa no espaço de 10 metros. Então, o espaço inicial é igual a 10 metros. Eu sei que fica horrível minha letra aqui, é porque eu faço com o mouse, tá? E ele deu também a velocidade, que é positiva de 5 metros por segundo. Ele pede para a gente escrever a função horária do movimento. A gente sabe que a função horária é espaço é igual espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Então, nesse caso, o espaço vai ser o quê? O espaço inicial ele deu para nós, que é 10, mais a velocidade também foi dada para nós, que é 5. E o tempo vai ser a nossa incógnita, pronto. Então, a nossa equação vai ficar espaço é igual a 10 mais 5 vezes t. Resolvido o exemplo 22 também. O exemplo 23. Em uma rodovia, um automóvel passa pelo quilômetro 370 em um movimento uniforme retrógrado. Então, quando é retrógrado, significa que ele está voltando, mantendo uma velocidade de 65 km por hora, em valor absoluto, tá? Como ele fala em valor absoluto, quer dizer que é em módulo. O que isso significa? Ele deu para nós o espaço inicial. O espaço inicial aqui foi de 370, tá? Vou anotar aqui, espaço inicial. Talvez ficou atrás da minha imagem, mas vocês entenderam. E ele deu para nós a velocidade. Só que essa velocidade que está 65, só que é movimento retrógrado. Então, significa que a velocidade vai ser menos 65. Então, ele quer saber qual a posição que esse automóvel vai estar após 2 horas e meia, 2 horas e 30 minutos de movimento. Então, a gente tem um tempo aqui para a gente substituir. Como que nós vamos fazer? Vamos lá no caderno, nós vamos escrever a função horária. E depois de escrever a função horária, nós vamos substituir o tempo por 2 horas e meia para a gente encontrar o S, tá? Ele quer saber a posição, então ele quer saber o S. Essa aqui é a nossa incógnita do exemplo 23, tá? Vamos lá resolver. No exemplo 23, então ele deu para nós o espaço inicial, certo? Espaço inicial é igual 370 quilômetros. Ele falou que é um movimento retrógrado e deu a velocidade de 65 quilômetros por hora. Então, se é retrógrado, essa velocidade é negativa. E ele quer saber qual é a posição, qual é o espaço que estaremos quando o nosso tempo for 2 horas e 30 minutos. Então, primeiro, vamos escrever essa equação equação horária aqui, tá? Nós temos que espaço é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Então, o espaço vai ser igual ao espaço inicial, 370. Velocidade é negativa, então vai ficar menos 65 vezes o tempo, certo? Quais unidades que tá isso daqui? O espaço está em quilômetros, a velocidade de quilômetros por hora. Então, as nossas unidades vão ter que ser quilômetros e horas. Para substituirmos, gente,
olha aqui, o tempo está em horas e minutos. Nós vamos ter que transformar esses 30 minutos em horas, tá? Então, 30 minutos pra gente transformar em hora, dividimos por 60. 30 dividido por 60, 0,5. Então, quer dizer que o nosso tempo vai ser o quê? As 2 horas que já estavam em horas e os 30 minutos, 5, tá? É só a gente somar 2 com 0,5, 2,5 horas. E agora, podemos vir aqui e substituir. Então, nosso espaço vai ser igual a 370 menos 65 vezes 2,5. Então, o espaço vai ser igual a 370 menos 65 vezes 2,5 dá 162,5. 370 menos 162,5 dá 207,5. Estamos falando de espaço, a unidade de espaço, quilômetros, tá? Então, quando ele pede ali para nós qual posição ele passará, então a posição é o nosso espaço, 207,5 quilômetros. Depois de nós finalizarmos essa primeira etapa, né, eu trouxe o exemplo 24, depois tem o trabalhinho, acho que é 8, para vocês fazerem. E nós vimos quase todas as possibilidades, ou não, quando há uma possibilidade de ter os dados em tabela, tá? Então, aqui a gente tem uma tabela, e ele diz o seguinte: as posições ocupadas por um carro em uma estrada que permite que ele ande em movimento uniforme, então a gente já está em movimento uniforme, velocidade constante, variam como mostrado. Então, aqui tem os nossos espaços, que estão em quilômetros, e o tempo em hora. Ele pede qual é a função horário. Então, tem um termo que de cara a gente encontra aqui, que é o espaço inicial. O espaço inicial se dá no tempo zero. Se a gente tem um tempo zero, nosso espaço inicial vai ser 200 quilômetros. Agora, a gente precisa encontrar, para a gente escrever a equação horária do movimento, a gente precisa ter o espaço inicial, que já temos, e a velocidade. Nós precisamos encontrar a velocidade. Essa velocidade, gente, ela pode ser encontrada usando a equação de variação de espaço. Velocidade é igual a variação de espaço por variação de tempo, tá? Então, nós temos que ter 2 espaços e 2 tempos. Eu posso pegar qualquer um desses daqui que vai ter que dar o mesmo valor, tá? Eu posso pegar 200, 236, posso pegar 200, 272, posso pegar 200 e 308, posso pegar 236 e 272, 236 e 308, eu posso pegar qualquer um deles, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o primeiro e o último, certo? Então, nosso espaço inicial vai ser 200, no tempo 0, o espaço final vai ser 308, no tempo 1,5, tá? E vou usar para a gente fazer essas contas aqui para encontrarmos a velocidade. Depois a gente escreve a função horária, também vou fazer tudo isso no caderno, tá? Bora lá resolver, depois a gente tem mais aula. No exemplo 24, ele quer saber qual é a função horária desse movimento, né? Nós sabemos que a função horária é espaço, igual ao espaço inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Certo? O espaço inicial a gente já descobriu, né, pela tabela, que é 200 quilômetros. Para descobrirmos velocidade, o que nós sabemos da velocidade, gente? Sabemos que velocidade é igual a variação de espaço por variação de tempo. Ou seja, o espaço menos o espaço inicial, dividido pelo tempo menos o tempo inicial. Então, como eu já expliquei, nós temos que ter 2 espaços e 2 tempos. Tá? Lá já falei que nós vamos usar o tempo inicial igual a 0 segundos e o espaço inicial já tá aqui 200 metros, certo? E eu falei que eu ia pegar o ponto final mesmo.
Já expliquei que a gente pode usar qualquer outro ponto que tem ali. Então, o espaço no final é 308 quilômetros e o tempo no final, 1,5 horas. Vou substituir esses valores aqui. Então, espaço 308 menos o espaço inicial, 200. Dividido pelo tempo, 1,5 menos 0. Nós vamos ficar com 308 menos 200, 108, dividido 1,5 menos 0, 1,5. Então, a nossa velocidade dá 208 dividido por 1,5, que é 72. Espaço está em quilômetros e tempo... Opa, eu coloquei aqui segundo, mas não é segundo não, que é hora. Então, velocidade vai ser em quilômetros por hora, certo? Agora, podemos escrever a equação? Podemos, vamos lá escrever essa equação. Espaço é igual a espaço inicial, 200, mais a velocidade, 72, vezes o tempo. E qual vai ser a unidade? Quilômetros e hora, tá? Aqui está, então, resolvido o exemplo 24.